Capítulo 16. O fim do tempo da graça. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou em que momento essa mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Porém, não busquemos saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Chegam cartas para mim, perguntando se tenho algum esclarecimento especial quanto ao fim do tempo da graça. E respondo que tenho apenas esta mensagem para dar. Agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Imposição da lei dominical antes do fim do tempo da graça. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O que é a imagem da besta? E como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada de imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. O fim do tempo da graça após o selamento. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. E vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação, e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra. Ele informou a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: Feito está. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam selados na testa. Então, as potências do mundo reunirão forças para a última grande batalha. Um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: Feito está. Repentina e inesperada. Quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estarão decididos para sempre. Terminará o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos. E os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará de forma repentina e inesperada, numa ocasião em que menos esperarmos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu,
e saber que Deus nos aceita. Quando se encerrar a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça terminará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o manteve trancado, e os ímpios permaneceram do lado de fora. Durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino estava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, disse o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como ladrão, à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada pessoa, sendo retirada para sempre a oferta de misericórdia ao ser humano culpado. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amigo dos prazeres procura sua satisfação, enquanto a escrava da moda está se preocupando com seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. A atividade humana depois do fim do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário tiver sido pronunciada e para sempre fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não ficarão sabendo. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus terá se retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus desígnios maldosos terá a semelhança do zelo para com Deus. O trigo e o joio deverão crescer juntos até a colheita. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos estarão, até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas para que o contraste salte aos olhos de todos. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo que o aguarda estarão empenhados em negócios. Uns estarão plantando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo num moinho. A descrença e os prazeres proibidos continuam. Em grande medida, o ceticismo e o que é chamado de ciência têm minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. Erros e fábulas são bem aceitos, para que eles possam seguir o caminho da transigência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. Dizem, o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Mas, em meio à sua descrença e prazer perverso, será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando tudo em nosso mundo for atividade contínua, imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus virá como um ladrão. Quando os que dizem ser povo de Deus passarem a se unir com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles aproveitando os prazeres proibidos, quando a ostentação do mundo se tornar a ostentação da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem tocando, e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, como nos céus brilha o relâmpago, virá o fim de suas ilusões e falsas expectativas. Em um momento inesperado. Quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras e o consideraram um fanático. A destruição os encontrou desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Fazendeiros, comerciantes, advogados e empreendedores estarão completamente absortos nos negócios.
e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, fazendeiros, negociantes, advogados, grandes e pretensos homens bons exclamarem: paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relatou as palavras de Cristo, de que o dia de Deus vem como um laço, a figura de um animal andando na selva em busca da presa, e que, de repente, é apanhado na armadilha disfarçada do caçador. Quando as pessoas estão despreocupadas, distraídas nas diversões, absortas em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando a racionalidade da filosofia tiver banido o temor dos juízos de Deus, quando mestres religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. Não importa a época, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. Quando a vida prosseguir em sua rotina, as pessoas continuarem absortas nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, os líderes religiosos enaltecerem o progresso do mundo e o povo estiver embalado em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. Satanás deduzirá que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia, Satanás instigará os ímpios e eles cercarão o povo de Deus para destruí-lo. Mas ele não saberá que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Fome da palavra. Os que agora não valorizam, não estudam nem honram a palavra de Deus proferida por seus servos, terão motivo para se lamentar amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim dos tempos pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo descrente. Terá sido dada sua última e solene advertência. Quão depressa casas, terras e dinheiro, que foram ambiciosamente acumulados e acalentados, e firmemente agarrados, serão dados em troca de alguma consolação pelos que dizem crer na verdade, mas não viveram de acordo com ela, para que seja explicado o caminho da salvação, ou para ouvir uma palavra de esperança, uma oração ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede jamais será saciada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Seus casos estarão decididos e resolvidos para sempre. Será um momento espantoso e terrível. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, como será invejável para os ímpios a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, a fortaleza em que o Senhor esconde todos os que o têm amado
e obedecido a seus mandamentos. Nesse momento, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não será mais oferecidas orações em seu favor. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Os justos e os ímpios estarão juntos no trabalho da vida, mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam seus mandamentos. Morrer é algo solene, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra e todo ato de nossa vida serão novamente enfrentados. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Outro tempo de graça não convenceria os ímpios. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça para que possamos nos preparar para o céu. Essa é nossa única e última oportunidade para formar um caráter que nos habilite para o futuro lar, que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão tomado sua decisão. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviam da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. Se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam, eles nunca se convencerão. Não buscaram a transformação do caráter no tempo de graça que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva.